Shalom. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia em Eclesiastes, número 5, capítulo 5. Bom, nós que já entendemos da palavra de Deus, né? Sabemos que temos a premissa básica de que nós temos a natureza adâmica e, de acordo com a nossa natureza adâmica, somos pecadores, resgatados através do sacrifício de Jesus Cristo, e a partir desse sacrifício, nós dia após dia lutamos contra a nossa própria natureza, contra a nossa carne, e nos oferecemos como sacrifício vivo diante de Deus. E baseado nisso, eu quero ler o versículo de número 1 do capítulo 5 do livro de Eclesiastes. Tenha cuidado quando for ao templo. Não ofereça o seu sacrifício como fazem os tolos, que nem sabem o que estão fazendo da maneira certa. Vá pronto para ouvir e obedecer a Deus. Pense bem antes de falar e não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Deus está no céu e você aqui na terra. Portanto, fale pouco. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te pedir que neste momento, Senhor Deus, nós estejamos aqui não somente de corpos presentes, mas que o nosso intelecto e o nosso coração esteja disposto, Senhor Deus, a ouvir da Tua palavra e a obedecer, Senhor Deus, aquilo que o Senhor determina, aquilo que o Senhor quer que nós façamos, Senhor Deus, para que nós possamos estar no centro da Tua vontade, para que nós possamos gozar, Senhor Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. O Senhor não é um Deus simplesmente de recompensas, que mima seus filhos meramente. O Senhor nos ensina e nos mima sim, mas nós devemos fazer a nossa parte, Senhor Deus. Nós devemos estar debaixo da Tua presença, Senhor Deus. Eu ouvi hoje, Senhor Deus, um filho Teu dizendo, Senhor Deus, que o Senhor é um Deus que só mima seus filhos, e se os seus filhos desagradam de alguma forma ao Senhor, o Senhor simplesmente castiga-os. E existe muitas interpretações, Senhor Deus, diante da palavra do Senhor. Muitas, Senhor. Mas diante de todas elas existe uma verdade. Senhor, revela-nos essa verdade, Pai. Traz, Senhor Deus, ao nosso coração uma comunicação limpa, sem ruído, Senhor Deus. Sem falha, Senhor Deus, que o nosso coração possa entender a essência da Tua palavra, que o nosso coração possa entender, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer de nós. Que não haja dúvida, Senhor Deus, na Tua palavra, que não haja dúvida, Senhor Deus, naquilo que o Senhor quer nos revelar. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor Deus, pelo dia de hoje e pela palavra a ser ministrada, Senhor Deus. Muito obrigado. Bom, o estudo de hoje, ele aborda o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. Provérbios, pelo que dizem os teólogos, né, existem aí pelo menos 3 autores do livro de Provérbios. Ele é escrito por Salomão, e aí lá no finalzinho a gente tem alguma coisa falando sobre Agur e sobre Lemuel. Além de alguns compilados dos homens de Ezequias, que, segundo as histórias, também são provérbios de Salomão. Bom, antes de iniciar propriamente o livro de Provérbios e Eclesiastes, é bom que a gente fale um pouquinho a respeito de Salomão. Quem foi Salomão? Para quem não sabe, Salomão foi filho de Davi, o sucessor do trono, e foi o homem que foi interpelado por Deus a respeito do que ele queria. Salomão, o que você quer? Peça o que quiseres que eu te darei. E Salomão pediu a Deus sabedoria. Isso agradou o coração de Deus, de tal forma que a Bíblia relata que Salomão tinha à sua disposição toda a sabedoria do mundo. E que não houve, né, homem com mais sabedoria que Salomão. E Salomão, ele descreve essa sabedoria como no final da sua vida, né, como até um certo problema. Nós vemos que esses livros que foram escritos por Salomão
Provérbios e Eclesiastes estão dentro de 5 livros poéticos, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Cântico dos Cânticos, né? E Provérbios e Eclesiastes são escritos, são manuscritos, né? Em épocas diferentes da vida de Salomão. Os Provérbios de Salomão são escritos ali na fase mais jovem de Salomão e Eclesiastes na fase mais idosa de Salomão, vamos dizer assim. Então, isso traz para a gente já um grande ensinamento, né? Nós estamos em constante mudança. Não necessariamente o que a Júlia pensa hoje é o que ela vai pensar quando ela tiver lá seus 40 anos. Ou não necessariamente o que você tem por verdade hoje será sua verdade daqui a 10 anos, ou talvez daqui a um dia, né? Nós estamos o tempo todo em mudança de pensamento, né? Mudança de opinião, o tempo todo. O que pode trazer para a gente um certo risco, né? Porque se nós não tivermos blindados para algum tipo de informação, né? Essa informação acaba entrando no nosso intelecto, ela pode atingir o nosso coração e um estrago pode ser feito, né? Mas vamos lá. O livro de Provérbios, ele é dividido, eu posso dividir ele aqui em 4 pedaços, 5 pedaços, vamos dizer assim. De 1 a 9 são conselhos de um pai para um filho. Salomão escreve provérbios para, vamos dizer assim, educar o filho, porque o livro, né, em si, o propósito do livro Provérbios é didático, é de realmente ensino, é de doutrinar, né, o comportamento humano, é de doutrina, é de ensino. Então ele vai nos ensinando coisas a respeito da vida de um modo geral. E de 1 a 9, ele descreve exatamente o conselho de um pai experiente para um filho, para que vá bem o filho. Então eu gostaria de ler aqui, né, já no capítulo 1, o versículo de número, ou melhor, no capítulo 2, o versículo de número 5. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à sua alma. Bom, aqui nesse breve texto a gente já percebe uma coisa muito assim que ressalta os nossos olhos. Deus reserva a sabedoria, ou seja, isso me leva a crer, né, que a sabedoria não está, ou melhor, está à disposição de todos, porém Deus reserva a sabedoria, né, para dar àqueles que são retos e caminham na sinceridade. Ou seja, lá na frente a gente vai ver, né, quando ele começa a falar dos tolos, que a sinceridade, as coisas são opostas, vamos dizer assim, né? Existe oposição. Se a sabedoria é dada aos que caminham em sinceridade, logo, em oposição, né, ela não é dada aos que caminham em falsidade. Ou seja, caminhar em falsidade, caminhar em não retidão, em caminhos tortuosos, isso faz com que nós não recebamos de Deus a sabedoria. E entramos ali numa posição de tolo. E algumas vezes eu lendo o livro de Provérbios, existem situações que você vai se, vamos dizer, se achando, né? Você vai tem um termo, se identificando, né? E ele vai citando alguma coisa e você vai dizendo assim, olha, uau, eu sou sábio. Mas logo depois ele diz uma outra coisa e você pensa, uau, eu estou agindo como tolo. E aí daqui a pouco, uau, eu sou sábio. Então você percebe que a nossa personalidade, ela é cheia de nuances, né? Nós temos comportamentos, sim, de pessoas que querem caminhar em sabedoria, mas ora temos comportamentos também de pessoas tolas, né?
E eu acho que a grande lição do livro de Provérbios é justamente o que eu li lá em Eclesiastes, no capítulo 5. É você ouvir e obedecer. E obedecer está totalmente ligado à prática daquilo que você ouve. Então, quando nós ouvimos aquele provérbio, pela prática, quando nós ouvimos aquele provérbio, aquele ensinamento, e nós colocamos aquilo em prática, e aquilo se torna, vamos dizer, uma coisa recorrente, aquilo entra dentro de nós e passa a não ser mais algo pesado, vamos dizer assim, não, estou fazendo isso porque calculado. Passa a ser uma coisa natural, né? Passa a ser uma coisa natural. E você percebe o seguinte, para quem conhece a história do rei Salomão, a gente vê que ele foi o homem mais sábio do mundo, né? Teve à sua disposição diversos conselheiros. Ele diz até que na multidão dos conselheiros está a sabedoria. Mas você percebe que Salomão, ele orienta a ter uma mulher só, né? Mas você percebe que a caminhada de Salomão, ela é um pouco tortuosa nesse sentido. Porque chega em um determinado momento que ele começa a se relacionar com muitas mulheres, como forma de agrado, eu imagino. Ele começa a construir templos para os deuses dessas mulheres, que não necessariamente eram da mesma cultura que ele, né? E quando a gente vai ver, Salomão está rodeado da idolatria. E eu já ouvi falar muitas vezes que o próprio satanismo se baseava em muita coisa do que Salomão dizia, né? E eu dediquei um pouco do meu tempo a pesquisar sobre isso, né? O porquê disso, né? E existe uma linha chamada goética, que do grego é feitiçaria, que é um livro, né? Esse livro tem o nome de Clavícula de Salomão, ou Chave Menor de Salomão. Nesse livro existem 72 demônios que, segundo essa cultura goética, né, vamos dizer assim, Salomão aprisionava esses demônios para fazer aquilo que ele queria. E por isso Salomão era, né, o rei mais rico, tinha um império grandioso e tal. Porém, uma das abordagens que eu vi me falou uma coisa muito interessante. Essa cultura ela começa a nascer no século 15, 16, mais ou menos, né? E nessa época tinham, por costume, quando algo era escrito e não tinha ali o selo lá né, eu esqueci o nome o selo de autenticidade, vamos dizer assim. Esses selos eram falsificados, criavam-se artifícios para trazer uma realidade maior àquela obra, né? E por conta disso, colocaram o nome de Salomão nesse livro, né? Então colocaram lá, Chaves Menores de Salomão. E aí criaram essa história dizendo que Salomão tinha esses 72, mas nada tinha a ver com Salomão. Salomão não tem ligação nenhuma com essas chaves menores, né? Era uma fake news da época. Né? Então, foi o que eu achei. Não achei... tem muito conteúdo na internet em relação a isso, né? O que eu achei demais, assim, que me trouxe mais confiança em termos de mostrar os documentos, livros da época e tal, foi esse documentário, né? E é o que eu estou compartilhando com vocês. Então, eu acredito que Salomão não tinha nada a ver com isso, embora cometeu, sim, erros voltados ao adultério, à idolatria, enfim. Mas você percebe, como eu disse, que embora Salomão conseguiu escrever diversos provérbios que você lê hoje e você fala, nossa, isso aqui é verdade. Né? São comprovados hoje, nos dias de hoje são comprovados. E você percebe que ele não foi cumpridor dos seus próprios provérbios. Então, muitas das vezes, nós falamos coisas com a nossa boca que nós sabemos que é o certo, mas na atitude nós fazemos exatamente o oposto, né? Então, eu queria trazer um ponto em relação a isso, né? Até porque... Bom, eu vou compartilhar depois isso, até porque está sendo compartilhado isso no... Ah, tá. Eu até compartilhei com a Larissa isso. Ontem a gente foi devolver o carro, né? E aí passou o negócio da lanterna batida.
Aí passou, a lanterna estava quebrada e o cara não viu a lanterna quebrada e passou batido, né? Aí, mas aquilo ficou me pesando. Eu cheguei em casa assim, eu fiquei com um sentimento de vergonha, sabe? De tipo assim, pô, eu poderia ter falado pro cara, caraca, pô, tô com a lanterna batida aqui. Eu fiquei com um sentimento de vergonha, assim, sabe? Aí eu cheguei em casa e falei com a Larissa, pô, Larissa, aconteceu isso e tal, passou batida. Aí a Larissa, pô, graças a Deus que passou batida. Aí eu falei pra ela, pô, será que é graças a Deus mesmo? Ou será que Deus me deu a oportunidade de ser honesto e eu não fui? Então, às vezes, a gente cai nessas confusões. A gente acha que determinada coisa acontece na nossa vida, né? De repente, a gente recebe um suborno. Graças a Deus, vou conseguir pagar minha dívida. Mas será que é isso mesmo? Será que é graças a Deus? Então, assim, acaba que... Aí a gente vê aqui, né? A sabedoria dada aos que andam em retidão. Será que realmente eu fui reto com a empresa lá? Né? Então, enfim, já pedi perdão pelo meu erro, né? Mas essas coisas acontecem cotidianamente conosco, com todos nós, né? E cabe a nós estarmos atentos a isso. Bom, então, para quem não lê, para os que são pais, né? Não a dona Heloísa, que já, 2 marmanjos já, né? Mas para os que são pais e para os que serão pais, né? O livro de Provérbios é um livro que parece que foi escrito ontem por uma psicóloga de criança, né, de 1 a 9, porque fala exatamente tudo a respeito da infância, da adolescência, né? Sem atualização. No máximo ali a NTLH, que fala com uma linguagem um pouquinho mais para a criança entender, mas não precisa de nenhuma atualização. É um livro muito... Não sei quantos já tiveram a oportunidade de ler, mas eu vou criar o hábito, eu quero criar esse hábito de estar lendo ali Provérbios e Eclesiastes, que são 2 livros de ensinamento muito grandes, pelo menos ali ver alguma coisa uma vez por mês desses 2 livros, porque são livros que trazem muita informação importante para a criação dos nossos filhos. Pode. Todo mês. Muito tempo. Bom, perfeito. Exatamente. Perfeito. Isso aí. De repente foi escrito até com essa finalidade e a gente não sabe, né? Mas é um livro de muito ensinamento, de muito rico, principalmente para as crianças, né? A gente teve a oportunidade, né, de viajar agora com as crianças e a gente pôde perceber a postura do Benjamin. Aqui a gente percebe a Laurinha e tal, são crianças que já estão acostumadas a se comportar dessa forma. Mas a gente pôde colocar o Benjamin no meio de outras crianças, né? E de crianças, assim, que são criadas em diversas culturas, enfim. E a gente pôde ver, em loco, a diferença, sabe? Da criação, né? A diferença da criação do Benjamin em relação às outras crianças. Assim, disparada. Ninguém acredita. Benjamin evangelizou no negócio. Sério? Sério? Falando assim, depois vocês perguntam pra Larissa. Bom, enfim, vamos ao capítulo número 10. Bom, a partir do capítulo de número 10, Salomão começa a falar provérbios diversos, né? Então aqui,
do início do capítulo 10 até o capítulo de número 28, tem mais ou menos 500 provérbios, né? Mais ou menos 500 provérbios. E Salomão escreveu cerca de 3.000 provérbios, está escrito lá no livro de 1 Reis, no capítulo 4. Né? Então, você percebe aí que cerca de 2.500 provérbios foram perdidos. Né? Mas estão aqui provérbios muito importantes. E aí a gente lê provérbios acerca de mulheres, acerca da preguiça, né, do homem preguiçoso, acerca do homem tolo, acerca do homem sábio, acerca da vida financeira, né, diversos provérbios verdadeiros, por sinal, acerca da vida financeira, provérbios de trabalho, diversos provérbios, né, que aí não cabe aqui citar cada um, mas eu quero deixar só um iniciozinho aqui desse capítulo 10, no versículo 6, vamos... Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco, paurador, será transtornado. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Existe um salmo aqui, eu não me lembro exatamente onde é que ele está, que ele fala exatamente a respeito da gente corrigir uma pessoa que não quer ser corrigida. Né? E ele fala exatamente para que a gente não o faça. Nós precisamos falar àqueles que querem nos ouvir, aqueles que querem melhorar, que querem mudar. Se a pessoa não quer, né? A gente não existe mágica. E aí eu vou lá para a Goética. A Goética, ela prega o seguinte, que você precisa colocar alguns símbolos, né? Tem toda uma simbologia. Você precisa de um vaso específico para aprisionar aquele espírito. Você precisa fazer uma série de coisas, mas no final você precisa recitar com a sua boca uma oração. Ou seja, nós com a nossa boca, né, temos o poder de fazer coisas que às vezes a gente não imagina. Às vezes a gente não mensura isso. E isso vale para a palavra de Deus. Quando nós lemos, tomamos posse do que está aqui e proferimos palavras na vida de alguém, né, para melhora, para transformação daquela vida, aquilo realmente pode entrar no coração daquela pessoa e mudar aquela vida. Né? Aquela simples palavra que às vezes a gente nem dá valor, né? Às vezes a gente nem mensura. Pô, não foi uma palavra tão bonita, ou não foi uma palavra tão cheia de espiritualidade, mas aquela simples palavra às vezes entra no coração. É a chave que a pessoa precisa no coração ali para apertar aquele parafuso que está frouxo. Né? Em outras palavras. Bom, vamos lá para o livro de Eclesiastes. Só fazer um breve comentário em relação ao livro de Provérbios ainda. Durante o dia eu postei uma série de muitos provérbios no status aqui do meu celular. Só que eu dividi eles exatamente em tópicos. Né? Eu coloquei lá, vida financeira. Será que tem alguma coisa nesse livro? E aí fui colocando alguns provérbios. Vida sentimental, será que tem alguma coisa nesse livro? Aí fui colocando alguns provérbios. E aí na vida sentimental lá, acho que o Duda viu, né? Visualizou, né? Aí na vida sentimental eu coloquei aqueles provérbios, né? Muito conhecidos, né? É melhor comer o pão seco do que morar com a mulher rixosa, né? É melhor botar uma gota pingando na cabeça do que estar no mesmo quintal da mulher rixosa. Então, são provérbios. E algumas pessoas vieram falar comigo assim, poxa, Salomão era machista, só a mulher, só fala da mulher, e aí foi a deixa que eu deixo para você. Ele passa o livro inteiro dando paulada no preguiçoso, no
no tolo, elogiando o sábio. E aí, uns 6 versículos aqui, ele fala a respeito da mulher. Eu falei, lê o livro, lê os 31 capítulos, você vai ver o quanto que ele bate no homem. Exatamente, fala sobre a mulher adúltera. Não, só que elas não olharam isso, não. Elas só olharam a mulher rixosa. Exatamente. E aí eu quero tocar num ponto aqui importante. Às vezes nós temos lente nos nossos olhos, pelo mundo que a gente vive, a gente coloca lente nos nossos olhos que a gente vê naquilo que está escrito que a gente quer. E aí acontece que, às vezes, por essa coisa do feminismo, por essa coisa, né, a mulher, já está tão entranhado que você lê algo falando sobre a mulher rixosa, que às vezes nem é o caso dela, às vezes ela é uma mulher legal, uma mulher, né, edificadora, às vezes nem é o caso dela, mas ela leu mulher rixosa, ela já está com aquela lente da feminista, e aí ela já cai de cima de pau. Ah, Salomão era machista e você também é, você está postando isso daí, por quê? Né? E às vezes é uma lente que a gente está. Então, eu chamo aqui a nossa atenção para que nós tenhamos cuidado com, principalmente nesse mundo totalmente dividido ideologicamente, né? Polarizado, com as lentes que a gente coloca nos nossos olhos, né? Que às vezes não nos permite ver a verdade, né? Nos permite ver aquilo que nós queremos ver, e não a verdade que está na nossa cara, muitas das vezes. Bom, Eclesiastes, como o próprio nome já diz, palavras do pregador, né? E o pregador aqui é Salomão. E aí não resta dúvidas, o livro foi escrito por Salomão, filho de Davi, rei em Jerusalém. Já numa idade mais avançada, e ele começa a observar tudo, né? E uma frase que eu gosto de falar muito, né? Que todas as coisas, sem exceção, de alguma forma elas vão revelar o nosso Criador, né? Eu não sei como, mas todas as coisas têm alguma coisa nela que revela o nosso Criador. Os animais, tudo isso, né? E um dos estudos que eu vi que Salomão, já na época dele, ele estudou cada animal, ele estudou cada a árvore. Se eu não me engano aqui no livro, é no livro de Eclesiastes mesmo. Não. É no livro de 1 Reis, que fala sobre Salomão. Fala que ele estudou dos Líbanos, dos cedros do Líbano, é isso? Dos cedros do Líbano até aquelas, esqueci o nome, as plantinhas que ficam no muro do palácio, né? Aquelas plantinhas que, as trepadeirazinhas. Ele estudou dos cedros do Líbano até essas trepadeiras, né? Então ele sabia, era um homem que tinha muita sabedoria borbulhando. Exatamente. E em Eclesiastes, ele diz exatamente que tudo é ilusão. Todas as coisas são ilusão. E o que é ilusão? E aí eu quero a ajuda de vocês. O que vocês entendem por ilusão? Dicionário. Erro de percepção ou de entendimento. Interpretação errônea. Afeto artístico produzido pelo ilusionismo. Erro da percepção da mente. Isso. Erro da percepção e da mente. Agora eu quero levar a gente num determinado momento da vida de Salomão, ele novo ainda, né? Quando um rei chamado Irão, ele entra em contato com Salomão, vamos dizer assim, para saber se o elo, né, a ligação dos reinos ainda estava ok, porque Davi havia morrido e quem era amigo de Irão era Davi. E Davi manda uma resposta a Salomão, ou melhor, Salomão manda uma resposta a Irão. E ele diz o seguinte, para ficar melhor, vamos abrir lá em 1 Reis capítulo 4.
Ou melhor, capítulo 5, perdão. A partir do verso 3, ele diz assim, essa é a resposta a mensagem de Salomão. Você sabe que Davi, o meu pai, teve muitas guerras contra as nações ao seu redor. Por isso ele nunca pôde construir um templo dedicado ao Senhor, seu Deus, enquanto este não fez com que ele derrotasse todos os seus inimigos. Mas agora o Senhor me deu paz em todas as fronteiras, e eu tenho inimigos e não há perigo de ataques. Deus prometeu o seguinte a Davi, meu pai: o seu filho, que eu vou pôr como rei depois de você, construirá um templo para mim. Portanto, eu resolvi construir um templo para a adoração do meu Deus, o Senhor. Por isso, mande cortar os cedros do Líbano para mim. Os meus operários trabalharão junto com os seus, eu pagarei aos seus operários o quanto você quiser. Como você sabe, no meio do meu povo não há quem saiba cortar árvores tão bem como a sua gente, da cidade de Sidom. Quando recebeu essa mensagem de Salomão, o rei Hirão ficou muito contente e disse: louvado seja o Senhor, que deu a Davi um filho cheio de sabedoria para ficar no lugar dele como rei daquela grande nação. Ora, a sabedoria de Salomão aqui, quando eu li isso aqui, de cara já me veio o seguinte: a sabedoria de Salomão aqui estava na humildade. Eu duvido que não tinha em Jerusalém, não tinha no reino de Salomão, eu duvido que não tinha alguém que cortasse um cedro. Eu duvido. Um diplomata. Mas Salomão, ele diz o seguinte: não há ninguém no meu reino que corte um cedro tão bem como o seu pessoal corta. Quando Hirão leu essa mensagem, ouviu essa mensagem, não sei como é que foi isso, ele sim deve ter, com certeza, todo líder, né? Ele se inflou e disse: nossa, esse rei é o rei, né? Quanta sabedoria. E essa humildade que eu quero chamar que nós tenhamos agora nesse momento. Porque quando Salomão diz em Eclesiastes que tudo é ilusão, e quando nós paramos realmente para analisar e pensar a respeito da vida, porque o livro de Eclesiastes é filosófico, para quem gosta de filosofia é um prato cheio, nós percebemos que, de fato, é tudo ilusão. É tudo ilusão. É como correr atrás do vento. Inclusive, o senhor falou da mula. No livro fala exatamente que nós somos totalmente como os animais. Vamos para o mesmo local, né? Quem pode dizer que o nosso espírito vai para cima ou que o espírito do animal vai para baixo, né? E acaba que nós, muitas das vezes, nos preocupamos com tanta picuinha, vamos dizer assim, né? E acabamos esquecendo o que há de bom na vida. Porque, paralelamente com Salomão aqui, né, Salomão diz em Eclesiastes que ele diz o seguinte, que de tudo que ele analisou, de todas as coisas que ele percebeu, né, uma das coisas que ele percebeu é que é necessário haver um equilíbrio entre a sabedoria e o conhecimento. Não é bom que um homem tenha muita sabedoria e muito conhecimento, porque isso pode levar ele à loucura, enfim. Quanto mais você sabe, mais você se decepciona, mais você... com certeza vocês que já passaram por isso, sabem muita coisa, e aí de repente uma determinada pessoa que não sabe tanto assim, né, te frustra por aquele motivo, né? Então, é necessário que nós tenhamos um equilíbrio. Não totalmente sábios e buscando idolatrar a sabedoria, mas também não negligentes com a sabedoria. Bom, eu não quero saber para não ter a responsabilidade, né? E tem gente que muitas das vezes pensa assim: não quero isso porque eu não quero ter essa responsabilidade de saber e ser cobrado por tal sapiência. Fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Você vai tentar explicar alguma coisa, algum princípio bíblico para a pessoa. Pastora, nem me conta que eu quero continuar ignorante para não pecar.
E deixou de ser pecado porque a pessoa não sabe? Sim. Exatamente. Então, uma das coisas que ele nos ensina é a respeito disso, desse equilíbrio. Buscar cautelosamente a sabedoria. E, como eu estava dizendo, o livro nos mostra que, na verdade, nós não sabemos nada, não somos nada, somos pó, voltaremos ao pó. E nascemos com um propósito simples, de adorar o nosso Criador, né? De temer a Deus. E aí lá no final do livro, ele diz isso aí. Vamos ao capítulo 12. Versículo 13, perdão. Versículo 13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. E aí, eu quero ler um outro. Isso. Mas eu quero ler um outro capítulo aqui. Diz o seguinte, esse aqui eu mandei até pro irmão da Larissa, pro meu cunhado. Jovem, aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto é moço. Faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Tem gente que só lê até aqui. Mas lembre de uma coisa: Deus o julgará por tudo o que você fizer. Não deixe que nada o preocupe ou faça sofrer, pois a sua mocidade durará pouco. Bom, mais uma vez ele nos ensina que a sua mocidade durará pouco. Quando você pensar que não, ou seja, seu tempo é pouco para perder no celular, hein? É pouco, hein, Júlia? Não, nem namora. Nem namora. Nem namora. Vai perder muito tempo. Vai ser 1 hora ali. Vai ser 1 hora conversando ali, 1 hora conversando aqui, 1 hora conversando aqui. Bom, então o livro de Eclesiastes ele vai trazer muitos conhecimentos, né? E muito ensinamento para a gente. Nesse sentido, uma vez eu estava pensando a respeito disso, né? E tem um capítulo, um versículo num livro que eu não sei onde é que está aqui na Bíblia, não me recordo agora, mas se eu não me engano é Apocalipse, que fala a respeito de uma pedra que Deus tem escrito o nosso nome, né? O nosso nome original, né? Ou seja, perceba que nem o nosso nome nós sabemos, né? Então, nos preocupamos com coisas assim. E Salomão diz o seguinte, em Eclesiastes, que o melhor dessa vida é nós podermos usufruir do nosso trabalho. Ou seja, aquela velha frase, não é você trabalhar, como é que se diz? Trabalhar para viver para trabalhar ou trabalhar para viver, né? Tem gente que trabalha para viver, tem gente que vive para trabalhar. Tem gente que vive para trabalhar. E Salomão diz que o maior bem que nós temos na vida é poder gozar da boa comida, da boa bebida, da mulher amada, né? E da companhia dos bons amigos. E do fruto do seu trabalho digno, né? E realmente, quando você para pensar, né? Como é gostoso quando nós nos reunimos em família, entre amigos de verdade, né, para celebrar o Senhor, né,
desfrutar do nosso trabalho, daquilo que o nosso trabalho nos proporciona. E aí existe, como eu disse lá no início, né? Existem diversas interpretações que a gente pode levar para vários campos. Então, será que eu não posso sonhar em conquistar mais e mais e mais e mais? Pode. Só que existe um grande risco nessa linha de você se cegar. Existe... Exatamente. Existe um grande... Nessa linha de conquistas, né? Existe uma grande possibilidade do nosso coração se corromper. Justamente pelo aquilo que eu falei lá no início. De que nós somos o tempo todo influenciáveis, né, a mudar e mudar. Hoje, o camarada que é humilde, que é ajudador, prestativo, lá na frente, por conta de alguma coisa que ele não se deu conta, pode se tornar uma pessoa soberba, cheia de si, ou sei lá, diversos outros atributos que a gente pode colocar aqui. Então, os ensinamentos, que são breves, né? Não dá para a gente destrinchar detalhadamente todo o livro aqui, mas eu espero que tenha passado alguma coisa para vocês. Os ensinamentos que a gente toma do livro de Eclesiastes e do livro de Provérbios, principalmente, é de que nós devemos, primeiro, estar atentos a nós mesmos, às lentes que estão nos nossos olhos, né, aquilo que impede a nós de vermos o realmente verdadeiro, a verdade, né, na sua clareza. Segundo, a identificação, a autoidentificação dentro daquilo que ele diz, né, como sábio, como tolo, como preguiçoso, como o mau administrador, como a mulher sábia, como a mulher tola, né? Mas aí depende da leitura de cada um. Temos que ler, identificar onde nós estamos errando e ajustar os ponteiros, vamos dizer assim, né? Não adianta nada. Nada. Não adianta nem estar assistindo no vídeo ali, ou estar aqui presente, né? Se o dia de hoje for só mais uma ministração. Não adianta muita coisa. E às vezes nós fazemos exatamente isso. Nós vamos ali no domingo, na quinta, na terça, não sei qual é o dia que a igreja, se bem que não está sendo transmitida, é interno, então vamos quinta e domingo na igreja e por conta disso achamos que estamos bem com Deus, né? Estamos em dia com a nossa espiritualidade, mas quando na verdade nós não trazemos aquilo que eu falei no início de ouvir, colocar em prática. Ouvir, colocar em prática. Ouvir e colocar em prática. E só a prática, né, e é uma verdade, só a prática vai fazer com que nós possamos deixar os comportamentos, vamos dizer assim, refinados e habituais, né? Mas antes disso a gente precisa ler. Ler, ajustar o que... ler, anotar o que precisa ser mudado e diariamente ali começar a pôr em prática essas atitudes, né? Coisas às vezes não são as mesmas coisas para mim, para você, que precisa mudar, né? Mas com certeza, coisas que precisam mudar estão aqui na nossa cara. E a gente não muda porque a gente não quer. Estão aqui na nossa cara, livro aberto, né? Muitas das vezes eu já ouvi coisas assim, não tem fórmula para ser cristão. Não tem fórmula. Mas aqui em Provérbios e Eclesiastes tem a fórmula do início do caminho. O início do caminho ali tem a fórmula ali, o resto vai sendo... Deus vai falando no seu coração. Mas com certeza, se a gente lê os dois livros, né? Salmos também... Mas Salmos é uma coisa mais de adoração e de engrandecimento do nome do Senhor. Mas Eclesiastes e Provérbios são livros de ensinamento, de reflexão, né, que nos levam a refletir muita coisa. São livros que falam que dias tristes são melhores do que dias felizes, porque dias tristes nos levam a refletir, né, nos trazem a introspecção. Ou seja, Salomão reforça que é importante que nós tenhamos um momento de introspecção, né? Então, paralelo àquilo que foi falado no início, pelo apóstolo de 30 minutos de oração,
né? Se nós pudéssemos tirar também 30 minutos de introspecção antes da oração, até para pedir na oração que Deus nos mude o nosso coração, porque a gente lê na Bíblia diversos relatos, muitas das vezes, de Deus endurecendo o coração de um, transformando o coração do outro, colocando tal desejo no coração de um, tirando o desejo do coração. Então Deus coloca e põe, Ele transforma o nosso coração, né? Então, às vezes, um coração que está duro, ou um cego que está falando, né, mais externo, né? Um mudo que talvez não esteja falando, como eu falei lá no culto. E aí Deus vai tirando isso de dentro de nós para que nós possamos, aí sim, atingir lá a estatura do varão perfeito, né? A estatura perfeita que Deus espera de nós. Tá? Então, é isso. Eu vou citar mais uma coisa aqui. Num desses estudos que eu estava fazendo a respeito dessa outra religião, não é religião, porque não liga nada a nada, uma seita. Era uma palestra de um indivíduo explicando o que era isso. Mas aí, enquanto ele estava falando, eu fui olhar os comentários. E nos comentários tinha muito cristão. Muito cristão. Dizendo o seguinte: pô, você esclareceu uma dúvida minha. Poxa, muito bom esse vídeo. Vídeo falando sobre demônios. Sobre aprisionar demônios. Não é demônios de guerra espiritual, é aprisionar demônios. Né? E ele disse no vídeo que muitas pessoas, e aí é um ponto muito importante que eu quero falar agora, muitas pessoas se decepcionam com Deus e procuram exatamente o oposto. E vão para esse lado da feitiçaria. Se decepcionam com Deus. E a decepção é algo fácil e difícil, porque ela toma proporções muito grandes. Todos nós somos pecadores, todos nós erramos. Mas o que faz o erro de um prefeito ou de um governador ou até de um presidente ser mais errado do que o seu erro, do que o meu erro? O que faz? É a expectativa que nós colocamos nele. Quando nós colocamos a expectativa, toda a nossa expectativa em alguém, e aquela pessoa por algum motivo erra, aquilo nos traz um sentimento ruim, um sentimento triste, talvez até de descredibilidade. E isso me levou a entender uma vez que eu, falando com a Rebeca, falei alguma coisa a respeito do cachorro lá, e o cachorro veio a falecer. E ela ficou de uma forma assim extremamente magoada. E eu entendi isso nos dias de hoje. Agora, recentemente, essa semana. Ela colocou tanta expectativa naquilo que eu falava, por não conhecer tanto o Evangelho, ela achava que o que eu falava ia acontecer. Então ela criou tanta expectativa em mim, colocou tanta expectativa nas minhas palavras, que ela realmente achou que porque eu falei, o cachorro morreu. E nós às vezes colocamos as nossas expectativas, colocamos muito as nossas expectativas no nosso esposo, na nossa esposa, nos nossos líderes, no nosso presidente, no nosso governador. E quando esse camarada falha, nós ficamos assim, sem chão. Justamente porque nós não somos nada. E nós temos a carência de pôr as nossas expectativas em alguém, porque não somos nada. E acabamos atribuindo poderes que não tem. Mas Deus sim tem.
E o grande cerne da sabedoria é o temor a Deus. A base da sabedoria é o temor a Deus. E o temor é justamente você colocar todas as expectativas na mão desse Deus. Todas as suas expectativas nesse Deus. E ele não erra. As coisas podem dar errado por algum motivo. E nós já vimos. Pode ser hereditário, pode ser consequências dos nossos erros, né? Pode ser diversos motivos. Eu mesmo posso colher uma consequência dessa lanterna quebrada. Ou deixar de ganhar algo por ter omitido essa lanterna quebrada. Mas o fato é que ele não erra. Deus não erra. Ele é justo. Não existem expectativas anuladas com ele. Nós temos simplesmente que acreditar, ter fé, acreditar e acreditar. E sermos representantes de Deus, de fato, na terra. Porque irmãos nossos estão procurando a feitiçaria. Porque nós não... Ou melhor, porque não nos acham. Não nos acham para explicar, ou para trazer uma palavra, ou para dizer, não é por aí, cara. Vem aqui, vamos ler. Mas a gente nem quer ler, nós não queremos ler. Bom, que nós possamos ser facilmente achados por esses irmãos nossos que estão precisando de ajuda, precisando de uma palavra de sabedoria, precisando de uma palavra que dê novamente um ânimo e que recoloque as coisas no lugar. Porque enquanto Provérbios é um livro de ensinamento, de direcionamento, vai por aqui que você vai bem. Eclesiastes já é um livro que te puxa para o teu lugar. Já é um livro que coloca você no seu lugar. Não é um livro que diz, vai. É um livro que fala, olha, você é pó. Te coloca no teu lugar. Ele é Deus, você não é nada. Tudo é ilusão. Então o ensinamento que eu trago pra gente nessa noite é exatamente esse que eu passei. Que nós possamos realmente colocar em prática, obedecer aquilo que está escrito, né? E que a cada dia nós possamos vir, ou melhor, as pessoas possam dar testemunho de nós, dizendo, nossa, o Eduardo é muito sábio, quero me consultar com ele. Como eu li num comentário de uma pessoa, nossa, como eu faço para me consultar com você? Para se consultar com um feiticeiro. E ele respondeu, me chama no WhatsApp. Como eu faço para me consultar com você? Olha isso. Me assustou aquilo, porque não era uma pessoa. Eram 1000 seguidores, milhares de seguidores, milhares de comentários, elogiando o vídeo, né? Pedindo conselhos para um feiticeiro. Em que mundo nós estamos? O que nós estamos fazendo? Quem nós estamos alcançando? Ou será que nós simplesmente estamos nos idolatrando aqui? Individualmente. Não, eu estou fazendo a minha parte. Bom, que a paz seja convosco. Deus vos abençoe, nos abençoe. Amém. Amém, glória a Deus. Queria só ler 2 textos. Isso que o Eric falou, muito sério, né? Realmente é uma ferramenta muito abençoada. Tanto o livro de Provérbios quanto o livro de Eclesiastes. E Eclesiastes 12 já é escrito no fim da vida de Salomão. Ele fala, né, no último capítulo, ele começa o capítulo falando, lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venhas dizer, não tenho neles contentamento. E Salomão já estava nesse tempo.
Ele já estava nesse tempo de olhar para trás e fazer uma súmula, uma revisão, uma autoanálise do que ele fez da vida, né? O que ele viveu da vida. Ele teve um reino próspero, em paz, porque ele não tinha inimigos nenhum, né? Ele não precisou fazer guerra com ninguém, ele não precisou conquistar nada. Tudo já tinha sido conquistado pelo seu pai, entregue para ele de bandeja. Ele teve amores, ele teve sabedoria, teve riquezas, poder. Ou seja, hoje, tudo o que o ser humano corre atrás é isso. É dinheiro, é poder, né? É amor, é mulher. E ele teve tudo isso de uma forma muito extravagante. Só que ele chega no final da vida e fala... Vou parafrasear aqui Salomão. Cuidado para você não cair no mesmo erro que eu. Cuida de lembrar do seu Criador. Lá atrás, para você não cometer erros, que quando você chegar no final da sua vida, você vai olhar para trás e falar: o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da minha vida? Se você colocar numa linha do tempo, o tempo que você tem aqui na Terra... Seja ele 15, 20, 50, 100 ou 100 e poucos anos, o que já é muita coisa. Mas se você colocar esse tempo numa linha de tempo da eternidade, que é o que Deus plantou no nosso coração, isso vira uma poeira. Isso vira um nada. Só que esse nada determina quem nós seremos e aonde nós moraremos. 1 Coríntios, Paulo fala, no capítulo 3, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia, e esse dia aqui está em D maiúsculo, esse dia aqui é o grande dia do Senhor, é o dia, o terrível dia para uns, o maravilhoso dia para outros. O dia a declarará quem? As obras. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Ou seja, muita gente para na salvação e fica ali. Esquece que existe um dia em que tudo o que nos foi entregue será provado pelo fogo. E aí você fala: por isso que eu não peço nada, por isso que eu não busco, por isso que eu não peço dons. Mas quem disse que o fato de você pedir ou não pedir te isenta de responsabilidade? Porque cada um de nós, e eu quero que você grave isso, nasceu com um propósito e uma missão. E se você não quer, não procurou saber qual é o seu propósito e sua missão, você já está devendo. Já está atrasado, já está devendo matéria. Então lembre-se, enquanto você tem tempo, Paulo, quando descobriu qual era a sua missão, usou a vida até o último suspiro para fazer tudo que estava ao alcance dele. Ele não quis nem ter família para não atrapalhar. Ele até fala isso, né? Aqueles que não são casados, eu até sugiro que nem casem. Não é que Paulo era contra o casamento, é que ele tinha tanta avidez, tanta necessidade de correr atrás de um tempo que ele perdeu durante muito tempo perseguindo os cristãos, que ele falou assim: eu não tenho tempo para perder. Se você não nasceu para isso, então casa. Mas se você pode, faz igual a mim. Nem casa, vive para o Senhor, trabalha, porque tem muita coisa para fazer. Não é isso que eu aconselho. Mas faça, enquanto você tem tempo, aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Amém? Que nós não cheguemos a um ponto, né? Ao fim da nossa vida, olha para trás e pensar: poxa, quanto tempo eu perdi? Me arrependo do que não fiz.
Me arrependo do que deixei de fazer, do que fiz. Mas muda agora, para que quando as suas obras forem passadas pelo fogo, elas sejam aprovadas e você receba o galardão do Senhor. Amém?